Não posso me casar com você. Meus pais já escolheram uma noiva para mim, disse o milionário. 2 anos depois, ele a viu novamente com trigêmeas e implorou para segurá-las. Oi, minha linda família. Bem-vindos de volta ao seu próprio canal da família Rocha. Que o Todo-Poderoso envolva cada mulher em coragem, que nunca falhe a sabedoria que guia e amor que cura toda ferida. Que seu riso ilumine até os caminhos mais escuros e suas lágrimas nutram jardins de paz e resiliência. Vocês são a esperança no desespero, a calma em meio à tempestade e o pulsar que mantém a família forte. Que seus dias transbordem de bondade, seu espírito permaneça inquebrável e sua alma descanse em graça eterna. Minha preciosa família, que suas vozes se ergam esta noite. Seu amor alimenta este lar. Um like é uma bênção gentil, um comentário, uma chama de conexão. Esta é a missão de Mulu Likes para cada mulher que ousa ter esperança, que luta para amar e que brilha através das provações. Se seu coração carrega amor, curta este vídeo. Se sua alma caminha na fé, comente. Estou com o Sr. Rocha. Eu queimaria todo o meu império até as cinzas se pudesse escolher você, mas eles possuem todos os fósforos. Ricardo Almeida estava na chuva do lado de fora do apartamento de Camila Soares, seu terno de grife encharcado, sua voz falhando com palavras que pareciam engolir vidro. A água escorria por seu rosto, misturando-se com lágrimas que ele não se preocupava mais em esconder. Porque qual era o sentido da dignidade quando ele estava prestes a destruir a única coisa em sua vida que importava? Camila estava na porta envolta no suéter grande que ele lhe dera meses atrás, sua pele negra brilhando com gotas de chuva e lágrimas seus olhos carregando algo que ele nunca vira antes. Algo que parecia o momento em que uma pessoa percebe que esteve apostando em uma mão perdedora o tempo todo. Ele não conseguia encarar aqueles olhos enquanto explicava como seus pais haviam assinado contratos semanas atrás, sem lhe contar como haviam escolhido Lívia Monteiro como sua noiva, porque as conexões da família dela salvariam a empresa dos Almeida de uma aquisição hostil. Como sua mãe o sentara naquela manhã e lhe dissera que a data de seu casamento estava marcada e que seu dever para com gerações de legado familiar não era negociável. As palavras tinham gosto de veneno enquanto ele tentava fazê-la entender que havia lutado contra eles, que havia gritado e ameaçado e implorado, mas a empresa de seu pai empregava milhares de pessoas cujos meios de subsistência dependiam dessa fusão e sua mãe deixara terrivelmente claro que preferia ver o negócio entrar em colapso e aquelas famílias perderem tudo a permitir que seu filho se casasse com alguém que ela considerava inadequada para o nome Almeida. Camila ouviu sem interromper enquanto ele explicava como fora um covarde que mantivera o relacionamento deles, em segredo por tempo demais, que dizia a si mesmo que tinha tempo para levá-la a jantares de família e conquistar seus pais gradualmente, que subestimara até onde sua mãe iria para controlar sua vida. Ela ouviu enquanto ele descrevia seu desespero, suas noites sem dormir. Seus cálculos tentando encontrar alguma maneira de escolhê-la sem destruir milhares de vidas, e a matemática horrível que continuava lhe dizendo que a felicidade de uma mulher não poderia justificar tanto dano colateral. Ela ouviu tudo com uma quietude que o aterrorizava mais do que gritos teriam feito, e quando ele finalmente ficou sem justificativas e desculpas, e ficou ali encharcado e tremendo, ela falou pela primeira vez. Você está me dizendo isso agora porque os convites de casamento já estão impressos. Sua voz era tão baixa que ele mal a ouviu sobre a chuva. Você está me dizendo isso agora porque você já disse sim a eles e veio aqui para aliviar sua consciência, não para lutar por nós. Ele queria discutir, mas não podia porque ela estava certa. Ele já havia se rendido. Já havia escolhido o dever em vez do amor. Já havia provado que quando sua família aplicava pressão suficiente, ele desmoronaria como um castelo de cartas em um furacão. Ele tentou alcançar a mão dela, mas ela recuou para dentro de seu apartamento, seus olhos nunca deixando seu rosto, memorizando-o talvez, ou se despedindo de alguém que ela pensava conhecer.
A chuva batia mais forte enquanto ele ficava ali esperando que ela o xingasse ou jogasse coisas ou lhe desse a briga que ele merecia, mas Camila Soares sempre fora melhor do que ele merecia e ela provou isso uma última vez simplesmente fechando a porta com um clique silencioso que soou como o fim do mundo. Ricardo ficou naquele corredor por 1 hora, esperando que ela abrisse a porta novamente. Esperando por outra chance de explicar ou implorar, ou de alguma forma consertar o que era inconsertável. Mas a porta permaneceu fechada, e eventualmente ele se afastou, sabendo que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Dentro de seu apartamento, Camila deslizou contra aquela porta fechada e envolveu os braços em volta dos joelhos, seu corpo inteiro tremendo com soluços que ela segurara enquanto ele observava porque não lhe daria a satisfação de vê-la completamente destruída. Ela chorou até sua garganta ficar ferida e seus olhos inchados e o céu do lado de fora de sua janela mudou do escuro da tempestade para a luz cinzenta do início da manhã. Quando ela finalmente se arrastou para o banheiro, seu reflexo parecia o de uma estranha, olhos vazios e rosto inchado, e foi então que a náusea a atingiu com tanta força que ela mal conseguiu chegar ao vaso sanitário. Ela vomitou tudo o que havia em seu estômago e depois continuou a ter ânsias com soluços secos, até ficar trêmula e fraca e apavorada, porque conhecia essa sensação ao ouvir a sua irmã descrevê-la anos atrás. Jurara que sempre fora cuidadosa, mas aparentemente o universo decidira adicionar mais uma camada de crueldade a este pesadelo. O teste de gravidez que ela comprou na loja de conveniência da esquina deu positivo antes mesmo de ela terminar de tirar a embalagem. O segundo teste deu positivo. O terceiro teste que ela fez 1 hora depois deu positivo com uma intensidade que sugeria que seus níveis hormonais estavam excepcionalmente altos. Ela ligou para seu médico naquela mesma manhã implorando por uma consulta de emergência e quando o técnico de ultrassom ficou em silêncio e chamou o médico supervisor, Camila soube antes que eles dissessem qualquer coisa que sua vida acabara de se tornar infinitamente mais complicada. 3 batimentos cardíacos, 3 pequenos aglomerados de células, que se tornariam 3 seres humanos crescendo dentro dela, enquanto o homem que ajudou a criá-los estava planejando um casamento com outra pessoa. O médico falou gentilmente sobre opções e decisões e o fato de que gestações de trigêmeos eram automaticamente de alto risco, exigindo monitoramento frequente e cuidados especializados. E Camila assentiu durante tudo isso, enquanto sua mente corria por cálculos impossíveis sobre como ela sobreviveria a isso sozinha. Naquela noite, ela se sentou em sua pequena varanda olhando para as luzes de São Paulo abaixo e percebeu com clareza devastadora que ela tinha escolhas nenhuma delas boa. Ela poderia ligar para Ricardo e contar sobre os bebês, vê-lo cancelar seu casamento e sacrificar tudo o que sua família havia ameaçado, tornar-se a mulher que o prendeu com uma gravidez e provar que sua mãe estava certa sobre ela ser inadequada e oportunista, ou ela poderia desaparecer, lidar com isso sozinha, protegê-lo de ter que escolher entre seus filhos e a sobrevivência de sua família. Poupar esses bebês de crescerem sabendo que seu pai se ressentia das obrigações que o forçaram a desistir de tudo o que fora criado para valorizar. A escolha parecia impossível, até que ela pensou no olhar em seus olhos. Quando ele falou sobre milhares de funcionários perdendo seus meios de subsistência, a derrota em sua voz quando ele explicou sobre o ultimato de seus pais. A maneira como ele já havia desistido antes mesmo de chegar à sua porta. Ela não podia ser a âncora que o afogaria, não podia ser a crise que destruiria o legado de sua família, não podia deixar seus filhos crescerem como o erro que custou tudo ao pai deles. Então Camila Soares tomou uma decisão que definiria a próxima fase de sua vida. Ela desapareceria tão completamente que Ricardo Almeida nunca a encontraria, nunca saberia sobre as 3 filhas que ele ajudou a criar, nunca teria que escolher entre amor e dever porque ela se removeria da equação inteiramente. Ela ficou naquela varanda até o amanhecer, fazendo planos para um desaparecimento sem saber que sua escolha de protegê-lo quase lhe custaria tudo, inclusive sua vida. Sem saber que o homem que ela estava tentando salvar passaria anos procurando a mulher que havia perdido e se arrependendo de cada escolha covarde que levou a este momento. Capítulo 2.
O desaparecimento. O consultório do especialista cheirava a antisséptico e desespero, e Camila Soares sentou-se na bata de papel, sentindo seu mundo desabar em câmera lenta, enquanto o médico de medicina materno-fetal explicava que seu distúrbio sanguíneo combinado com uma gravidez de trigêmeos criava um cenário onde sua sobrevivência sem intervenção agressiva era profundamente incerta. As palavras a atingiram como golpes físicos, enquanto o médico continuava naquela voz calma e clínica sobre como seu corpo não conseguia produzir plaquetas suficientes para sustentar 3 fetos em desenvolvimento, como ela precisaria de transfusões semanais e medicamentos experimentais, e monitoramento constante e planos de emergência para quando seu sistema inevitavelmente começasse a parar, porque simplesmente não conseguiria lidar com o esforço. As estimativas de custo a fizeram rir um som áspero que a assustou, porque beirava a histeria centenas de milhares de reais para um tratamento que seu plano de saúde básico classificava como experimental e, portanto, não coberto. Dinheiro que poderia muito bem ser milhões dado que sua conta poupança mal cobria o aluguel e seu trabalho na agência de marketing pagava o suficiente para o supermercado sem sobrar nada para emergências médicas catastróficas. Ela ficou naquele consultório por horas após o término da consulta, incapaz de fazer suas pernas funcionarem o suficiente para se levantar, suas mãos pressionadas contra sua barriga ainda lisa, onde 3 vidas estavam crescendo e que ela não podia pagar para salvar. Ela tentou ligar para Ricardo naquela noite com os dedos trêmulos que continuavam discando errado. Seu coração batia tão forte que ela se sentia enjoada enquanto o telefone tocava 2 vezes, e então alguém atendeu, mas não era a voz dele. O ruído de fundo inundou o alto-falante música, e risadas e copos tilintando, e a voz de uma mulher disse algo sobre o noivo estar muito ocupado comemorando para atender o telefone agora. O jantar de ensaio do casamento. Ela estava ligando para Ricardo em seu jantar de ensaio do casamento. Camila encerrou a ligação tão rápido que quase derrubou o telefone e seu corpo inteiro, ficando dormente enquanto a realidade a atingia novamente. Ele ia se casar em poucos dias. Ele estava comemorando seu futuro com outra mulher. Ele havia seguido em frente enquanto ela morria carregando seus filhos. Ela tentou muitas outras vezes na semana seguinte encontrar coragem para ligar de volta, para enviar uma mensagem, para de alguma forma dizer a ele que seu dever para com a empresa de sua família a deixara grávida e morrendo. Mas toda vez que imaginava sua voz, via seu rosto na chuva explicando por que não podia escolhê-la e não conseguia se tornar a armadilha que provaria que sua mãe estava certa. As fotos do casamento apareceram em revistas e online horas após a cerimônia. Ricardo Almeida parecendo devastadoramente bonito em seu smoking, ao lado de uma mulher loira em um vestido que custava mais do que o salário anual de Camila. Ambos sorrindo para as câmeras, enquanto Camila estava sentada no chão de seu banheiro sangrando pelo nariz, porque sua contagem de plaquetas havia caído perigosamente. A mulher apareceu no hospital durante uma das primeiras transfusões de Camila, quando ela estava fraca e assustada, e tão doente com os medicamentos que não conseguia parar de tremer. Elegante e fria, em roupas de grife que sussurravam dinheiro antigo, ela se apresentou como representante de uma fundação médica privada especializada em gestações complicadas. Sua oferta era simples e devastadora. A fundação pagaria por tudo, todo o tratamento e medicação, e consulta com especialista, toda a conta de hospital e cirurgia de emergência. Tudo o que fosse necessário para salvar Camila e as trigêmeas. E, em troca, Camila assinaria um contrato prometendo nunca contatar Ricardo Almeida, nunca revelar a paternidade das crianças, nunca perturbar a vida que sua família havia escolhido para ele, porque eles haviam investido recursos consideráveis para garantir que seu casamento prosseguisse sem problemas, e não tolerariam complicações de relacionamentos inadequados. Camila deveria ter recusado por princípio, deveria ter dito a essa mulher para pegar seu dinheiro sujo e ir embora, mas suas filhas estavam morrendo dentro dela. E princípios não significam muito quando você está vendo os batimentos cardíacos de seus filhos caírem em monitores enquanto os médicos discutem procedimentos de emergência com vozes que sugerem que estão ficando sem opções.
Ela assinou o contrato com as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar a caneta, vendeu sua dignidade pela sobrevivência de suas filhas. Tornou-se uma mulher que aceitou dinheiro para desaparecer e se odiou por isso mesmo, sabendo que não tinha escolha. A fundação pagou por sua transferência para uma instalação especializada em partos múltiplos de alto risco, onde ela passou meses em leitos de hospital vendo seu corpo inchar e falhar enquanto os médicos realizavam procedimentos que pareciam tortura, mas mantinham seus bebês vivos. O parto ocorreu cedo depois que seu corpo finalmente cedeu completamente, uma cirurgia de emergência enquanto ela sangrava internamente. E códigos eram chamados e máquinas gritavam avisos de que seu coração estava parando. Ela acordou dias depois fraca e desorientada para encontrar 3 pequenas incubadoras ao lado de sua cama, cada uma contendo uma filha tão pequena que pareciam bonecas. Cobertas de tubos e monitores, mas vivas e lutando. Safira nasceu primeiro pesando apenas o suficiente para sobreviver com os olhos cinzentos de seu pai já visíveis. Rubi veio segundos depois, um pouco maior com uma cabeleira de cachos escuros. Pérola era a menor, lutando para respirar sozinha. E Camila passou semanas vivendo na unidade de terapia intensiva neonatal, vendo suas filhas lutarem por cada respiração enquanto se recuperava de complicações que a deixaram fraca por meses. Ela as nomeou por coisas preciosas, porque elas lhe custaram tudo, incluindo seu senso de autoestima, e mereciam nomes que refletissem seu valor. A representante da fundação a visitou mais uma vez depois que as meninas estavam estáveis o suficiente para receber alta, entregando a Camila um envelope de dinheiro para despesas de realocação e lembrando-a com cortesia fria que o contrato era vinculativo e qualquer tentativa de contatar Ricardo Almeida resultaria em ação legal que levaria suas filhas embora permanentemente. Camila mudou-se para outro estado, onde ninguém conhecia sua história. Encontrou um pequeno apartamento que mal cabia 4 pessoas e iniciou um negócio online de design de materiais de marketing, porque não podia pagar creche e precisava de um trabalho que pudesse fazer de casa enquanto 3 bebês gritavam e precisavam de alimentação e atenção. O tempo inicial foi de sobrevivência, nada mais. Ciclos intermináveis de alimentar, trocar e acalmar, enquanto seu corpo se curava lentamente e suas filhas cresciam de prematuras frágeis para bebês robustas, que sorriam e riam e não tinham ideia de que sua existência era um segredo que sua mãe era paga para guardar. Outras mulheres que ela encontrava ocasionalmente tinham parceiros que ajudavam com as mamadas noturnas, seguravam suas mãos em momentos difíceis, pintavam quartos de bebê em casas que haviam preparado para os novos bebês. E Camila tinha paredes brancas e um apartamento vazio esperando porque havia desaparecido tão completamente que nem mesmo seus ex-colegas de trabalho sabiam para onde ela tinha ido. Os procedimentos que ela suportou foram descritos em detalhes viscerais durante as consultas de acompanhamento. As transfusões semanais, os medicamentos que a deixavam violentamente doente, o repouso no leito que a deixou olhando para o teto por meses, a cirurgia de emergência quando seu corpo começou a falhar. E os médicos realizaram o parto de 3 filhas prematuras, que passaram um tempo extenso na terapia intensiva enquanto Camila se recuperava de complicações que quase a mataram várias vezes. Ela mostrou como uma mulher a abordou no hospital elegante e fria, claramente rica, oferecendo-se para pagar todas as contas em troca de Camila, assinar seu direito de contatar Ricardo Almeida. E Camila assinou porque suas filhas estavam morrendo e ela não tinha escolha. O tempo passou com uma lentidão excruciante e uma velocidade assustadora simultaneamente. Cada marco de desenvolvimento celebrado sozinha enquanto ela se perguntava se Ricardo alguma vez pensava nela ou havia seguido em frente completamente com sua esposa perfeita da alta sociedade. Eventualmente, Camila construiu algo que se assemelhava à estabilidade. Seu negócio cresceu o suficiente para cobrir as despesas. O apartamento parecia menos uma jaula e mais um lar. Safira era curiosa e brilhante, já mostrando sinais da inteligência de seu pai. Rubi era gentil e artística, desenhando figuras de famílias que sempre incluíam 4 pessoas, porque ela não sabia que deveriam ter 5. Pérola era feroz e protetora à menor, mas de alguma forma, a líder e juntas, elas eram tudo o que Camila precisava.
Mesmo que às vezes tarde da noite ela ainda chorasse pelo homem que nunca saberia que essas criaturas perfeitas existiam. Ela acreditava que estava segura em sua pequena vida anônima até a manhã em que entrou em uma boutique infantil de luxo para comprar vestidos de aniversário e seus olhos se encontraram com os de Ricardo Almeida do outro lado de uma vitrine de sapatos minúsculos, o rosto dele ficando branco de choque e reconhecimento, enquanto 3 meninas segurando suas mãos o encaravam com seus próprios olhos cinzentos. Capítulo 3. A noiva que não era. Ricardo Almeida estava no altar usando um sorriso que parecia uma máscara de vidro, afiada o suficiente para cortar-se se estilhaçasse. Enquanto centenas de convidados o viam se casar com uma mulher cujo primeiro nome ele às vezes esquecia porque ela parecia tão irrelevante para sua vida real. Lívia Monteiro deslizou pelo corredor em seda branca e diamantes, parecendo o sonho de todo editor de página social, loira e polida e perfeita no papel. E Ricardo Bufa manteve os olhos em sua figura que se aproximava porque olhar para a multidão significava ver o sorriso satisfeito de sua mãe e a expressão aliviada de seu pai e o espaço vazio onde Camila Soares deveria estar se ele não tivesse sido um covarde que deixou sua família ditar seu futuro. A cerimônia foi tudo o que sua mãe havia planejado com precisão militar. Flores que custaram mais do que os carros da maioria das pessoas, um local de recepção que exigia reserva com anos de antecedência, champanhe fluindo como água, enquanto fotógrafos capturavam todos os ângulos para as revistas, que publicariam matérias sobre a união Almeida Monteiro e a chamariam de casamento da temporada. Ricardo disse seus votos com uma voz que soava firme para todos, exceto para ele mesmo. E quando o celebrante os declarou casados, e disse para ele beijar sua noiva, os lábios de Lívia estavam frios contra os dele, e tinham gosto de batom e obrigação. Eles sorriram para fotos por horas, enquanto seu rosto doía da performance, enquanto os convidados os parabenizavam com um entusiasmo que ele não conseguia retribuir, enquanto a mão de sua nova esposa, na sua, parecia usar algemas de platina e promessas. A lua de mel foi uma semana nas ilhas que deveria ter sido romântica, mas parecia uma encenação para a equipe do resort que assumia que eles estavam loucamente apaixonados em vez de 2 pessoas que mal se conheciam presas em um arranjo contratual disfarçado de casamento. Lívia passou a maior parte do tempo em seu telefone coordenando com os planejadores de casamento sobre detalhes da recepção que eles já haviam coberto e postando fotos cuidadosamente selecionadas que faziam seu relacionamento parecer apaixonado quando a realidade era quartos de hotel separados e conversas que nunca iam além de discutir reservas para o jantar. Ela recuou de suas tentativas de intimidade física, com desculpas de estar cansada ou não se sentir bem ou ter tomado muito sol, e Ricardo parou de tentar após a 3ª rejeição, porque não conseguia se importar o suficiente para insistir. De volta para casa na mansão que seus pais lhes deram como presente de casamento, eles se estabeleceram em uma rotina que parecia casamento por fora. Mas parecia viver com um sócio de negócios que ocasionalmente aparecia para eventos sociais obrigatórios. Lívia se jogou em trabalhos de caridade e almoços da sociedade, gastando seu dinheiro com entusiasmo abandonado em roupas e joias e projetos de redecoração que transformaram a casa deles em uma vitrine adequada para matérias de revista. Ela era brilhante em manter as aparências, cumprimentando-o com afeto quando os fotógrafos estavam presentes e com indiferença gelada quando estavam sozinhos dormindo em um quarto na ala oposta da casa e deixando claro que o arranjo deles era profissional e não pessoal. Ricardo se enterrou no trabalho porque a alternativa era voltar para casa para uma esposa que o olhava como se ele fosse um inconveniente necessário em seus planos de escalada social. Ele expandiu sua empresa de tecnologia agressivamente, lançando novos produtos e adquirindo empresas menores, e viajando constantemente porque estar em hotéis parecia mais honesto do que estar na mansão que dividia com uma mulher que usava seu anel, mas nunca usaria seu coração. O casamento se arrastou com uma monotonia brutal cada mês, parecendo um ano cada ano, parecendo uma década de sufocamento lento. Sua assistente começou a agendar viagens para ele, que duravam semanas, e Lívia nunca reclamou de suas ausências, porque estava muito ocupada com sua própria agenda, que misteriosamente incluía muitas reuniões noturnas, para as quais ele não era convidado.
O detetive particular que ele contratara para encontrar Camila voltou de mãos vazias após meses de busca, relatando que ela havia desaparecido, sem deixar endereços ou números de telefone ou qualquer rastro digital, como se tivesse decidido se apagar da existência após a última conversa deles. Ricardo passava noites olhando fotos antigas em seu telefone de quando eles estavam juntos, torturando-se com imagens dela rindo de suas piadas e adormecendo em seu sofá e olhando para ele como se ele fosse alguém que valesse a pena amar, em vez de alguém que provou que sempre escolheria a obrigação em vez da coragem. Ele manteve as informações de contato dela em seu telefone embora estivesse desconectado. Guardou o suéter que ela deixara em seu apartamento, embora não cheirasse mais a ela. Manteve-se meio vivo em um casamento que parecia morrer lentamente. A primeira rachadura na fachada perfeita de Lívia apareceu quando Ricardo voltou mais cedo de uma viagem de negócios e encontrou recibos de quartos de hotel que ele não havia reservado e joias que ele não havia comprado, cobranças em cartões de crédito que ele dera a ela para despesas domésticas sendo usadas para fins que não correspondiam às suas explicações. Ele começou a prestar atenção nas ligações que ela atendia em outros cômodos, nos textos que a faziam sorrir de maneiras que ela nunca sorria para ele, nas noites que ela alegava serem reuniões do Conselho de Caridade, mas que exigiam vestidos de grife e perfume que ele nunca pôde cheirar de perto. Sua mãe ligava semanalmente perguntando sobre netos, e Ricardo contava a mesma mentira todas as vezes sobre como eles estavam esperando até que a fusão da empresa estivesse completa, quando a verdade era que sua esposa não o deixava chegar perto o suficiente para ter filhos, e ele era grato porque trazer crianças para este deserto de casamento teria sido cruel. O confronto finalmente explodiu quando ele encontrou e-mails no laptop que ela deixara aberto, mensagens para alguém chamado Diego, que trabalhava para o maior concorrente de negócios de Ricardo, discutindo não apenas o caso deles, mas informações proprietárias da empresa que ela vinha passando para ele por meses. A traição deveria tê-lo devastado, mas em vez disso, ele se sentiu quase aliviado porque agora tinha uma razão legítima para terminar este pesadelo sem admitir a verdade real de que nunca deixara de amar uma mulher que desapareceu. Lívia nem tentou negar quando ele lhe mostrou as provas. Apenas riu e disse que estava dormindo com Diego desde antes do casamento, porque Ricardo era sempre muito chato e muito certinho e obviamente obcecado por alguma Zé Ninguém que ele costumava namorar para ser interessante. Ela lhe ofereceu um acordo com o mesmo cálculo frio com que abordara todo o casamento. Ela assinaria quaisquer papéis de divórcio que ele quisesse, sem lutar se ele a pagasse generosamente e ficasse quieto sobre o caso dela, porque sua reputação importava mais do que o relacionamento, obviamente, morto deles. O advogado de Ricardo o aconselhou a negociar, mas ele não se importava com o dinheiro, só queria sair, queria parar de fingir que sua vida tinha algum significado quando a única mulher que ele amara havia desaparecido porque ele fora fraco demais para lutar por ela. Ele assinou os papéis com uma sensação de liberdade que não sentia desde a noite em que ficara na chuva se despedindo de Camila. O divórcio avançou com eficiência brutal e Ricardo se viu vagando por lojas tentando descobrir o que pessoas normais faziam quando sua vida falsa, cuidadosamente construída, desmoronava. O chá de bebê de sua assistente estava se aproximando e ele precisava de um presente, algum gesto em direção à interação humana normal, após meses existindo em uma guerra fria com uma mulher que nunca o quis, exceto como uma conta bancária e símbolo de status. Ele escolheu uma boutique aleatoriamente que vendia roupas infantis, andando por corredores de sapatos minúsculos e roupas coloridas tentando lembrar do que os bebês precisavam. E foi então que ele a viu. Camila Soares, parada a 6 metros de distância, segurando as mãos de 3 meninas que pareciam idênticas, exceto por pequenas diferenças em suas alturas, seu cabelo natural trançado em um estilo elaborado que ele nunca a vira usar antes, seu corpo mais cheio de maneiras que sugeriam maternidade, completamente inconsciente de que ele estava congelado no meio de um corredor tendo um ataque cardíaco enquanto seu mundo virava de lado. As meninas eram crianças pequenas com cachos escuros e pele que era um tom mais claro que a de sua mãe, lindas e animadas, tagarelando com Camila sobre algo que a fazia sorrir.
E quando ela se virou ligeiramente, ele viu seus rostos claramente pela primeira vez, e todos os pensamentos em sua cabeça pararam. Elas tinham seus olhos, aqueles distintos olhos cinzentos que sua mãe sempre dizia serem a marca registrada da família Almeida, olhando de rostinhos que misturavam as feições de Camila com as suas em combinações que fizeram seu peito se comprimir como se alguém tivesse agarrado seu coração e apertado. 3 filhas. Camila tinha 3 filhas que eram claramente suas. Obviamente suas, inegavelmente suas. E ela nunca lhe dissera, nunca ligara, nunca lhe dera a chance de saber que elas existiam. Ele se moveu sem pensar, empurrando outros compradores com suas reclamações sobre sua grosseria, nem mesmo registrando sua voz falhando enquanto ele chamava o nome dela, e a via se virar com olhos que passaram de surpresa para terror para raiva no espaço de segundos. Capítulo 4. A colisão desesperada. Camila Soares ouviu a voz de Ricardo Almeida e sentiu toda a sua cuidadosa existência se estilhaçar como se alguém tivesse dado uma marretada em vidro, todo o instinto gritando para pegar suas filhas e correr antes que ele pudesse vê-las, claramente, antes que ele pudesse fazer as contas com suas feições, antes que ele pudesse destruir a frágil paz que ela construíra a partir da devastação e da sobrevivência. Ela se virou de qualquer maneira porque correr tornaria óbvio, e talvez apenas talvez ele não notasse como Safira tinha exatamente a cor de seus olhos, ou como o queixo de Rubi combinava com seu perfil, ou como o olhar intenso de Pérola era idêntico ao olhar que ele tinha quando se concentrava em problemas complexos. A esperança morreu no instante em que seus olhos se encontraram, e ela viu o reconhecimento atingi-lo como uma força física. O observou olhar de seu rosto para os rostos das meninas, e de volta, enquanto sua expressão passava por choque e confusão e uma compreensão crescente que o atingiu com tanta força que ele realmente tropeçou. Suas filhas se pressionaram contra suas pernas com o medo instintivo que as crianças sentem quando os adultos de repente agem de forma estranha, suas pequenas mãos agarrando sua saia enquanto olhavam para este homem alto que as olhava como se tivesse visto fantasmas. Camila se posicionou entre Ricardo e as meninas. Com movimentos que eram puro instinto protetor, sua voz saindo áspera quando ela lhe disse que ele precisava ir embora agora mesmo porque não era a hora nem o lugar e ele não tinha o direito de abordá-las em uma loja pública. Ele a ignorou completamente, sua atenção fixa em Safira Rubi e Pérola, com uma intensidade que a aterrorizava porque ela ouvira se concentrar dessa maneira em problemas de negócios que ele pretendia resolver, e ela podia praticamente vê-lo calculando suas feições e comparando-as com seu próprio reflexo. Sua voz tremeu quando ele perguntou de quem eram essas crianças. Embora ele claramente já soubesse a resposta às suas palavras, se atropelando em uma corrida desesperada, perguntando onde ela estivera e por que desapareceu. Outros compradores estavam começando a olhá-los, mães afastando seus próprios filhos do que parecia ser uma disputa doméstica se formando. E Camila sentiu a humilhação queimar através dela junto com a raiva, porque ele não tinha o direito de aparecer depois de todo esse tempo e exigir explicações na frente de uma plateia enquanto suas filhas assistiam com rostos assustados. Ela lhe disse com uma voz fria o suficiente para congelar que ele não tinha direitos aqui nem reivindicações, nem lugar na vida que ela construíra depois que ele escolheu a aprovação de sua família em vez de sua existência. Ricardo estendeu a mão em direção às meninas, uma mão que tremia, e Camila se moveu mais rápido, pegando Pérola no colo enquanto mantinha Safira e Rubi atrás dela, criando uma barreira humana entre ele e as filhas que ele acabara de descobrir. Ela o viu desmoronar em tempo real, seu rosto passando por expressões de devastação que poderiam tê-la satisfeito se seus filhos não estivessem assistindo a todo esse desastre se desenrolar. Ele estava implorando agora, realmente implorando à beira das lágrimas, no meio de uma boutique cheia de clientes chocados pedindo para apenas tocar suas mãos, saber seus nomes, entender o que havia acontecido e por que ela os escondera dele, e como ela pôde ter passado pela gravidez sozinha em vez de ligar para ele. A hipocrisia de seu desespero fez algo estalar dentro dela porque ele fora tão eloquente na chuva explicando por que não podia escolhê-la.
Tão racional sobre obrigações familiares e fusões de negócios e todas as razões pelas quais o dever importava mais do que o amor, e agora ele queria agir devastado por suas escolhas terem consequências. Ela lhe disse os nomes delas, porque o que importava agora, o segredo foi destruído no momento em que ele as viu. Safira, Rubi, Pérola. Ela disse cada nome como uma arma, observando-o absorver a realidade de que ele tinha 3 filhas, cujas vidas inteiras ele havia perdido. E então ela reuniu suas meninas e saiu enquanto ele ficava paralisado entre as vitrines de roupas infantis, parecendo que alguém havia enfiado a mão em seu peito e removido algo vital. Camila dirigiu para casa no piloto automático enquanto as meninas conversavam em suas cadeirinhas, alheias ao terremoto que acabara de reestruturar seu universo. Ela as carregou escada acima para seu apartamento com as pernas tremendo, acomodou-as com lanches e desenhos animados, depois se trancou no banheiro e vomitou até não restar nada além de ânsias secas e terror. Ele sabia. Ricardo Almeida sabia que ela tinha suas filhas. O contrato que ela assinara não significava nada agora, porque ele as vira com seus próprios olhos, e não havia como colocar esse conhecimento de volta na garrafa. Ela imaginou advogados caindo sobre ela, com papéis de custódia, imaginou juízes decidindo que pais bilionários mereciam seus filhos mais do que mães que assinaram documentos, prometendo ficar escondidas, imaginou perder Safira, Rubi e Pérola para um homem que provou que valorizava o dever mais do que o amor. Seu telefone começou a tocar em 1 hora. Números que ela não reconhecia iluminando a tela repetidamente, e ela sabia que era ele tentando todos os métodos para contatá-la depois que ela mudara suas informações especificamente para evitar esse cenário. Ela bloqueou cada número que aparecia, mas eles continuavam vindo códigos de área diferentes e táticas diferentes, seu desespero alcançando-a através da tecnologia para golpear suas paredes cuidadosamente construídas. A campainha tocou enquanto ela fazia o jantar e seu coração parou porque ela sabia, sem verificar quem estaria ali, sabia que ele a seguira para casa, ou contratar investigadores, ou usar algum recurso que o dinheiro fornecia para encontrar seu endereço horas após o confronto. Ela olhou pelo olho mágico e o viu parado em seu corredor, parecendo destruído seu terno caro, amarrotado seu cabelo desgrenhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Seu rosto pálido com uma expressão que poderia tê-la comovido, se ela não estivesse tão apavorada com o que seu súbito reaparecimento significava para a sobrevivência de sua família. Camila não abriu a porta, mas também não se escondeu. Apenas ficou ali olhando para este homem que partira seu coração e agora ameaçava estilhaçar seu mundo inteiro porque tropeçara em uma boutique no momento exatamente errado. As meninas a chamavam da sala de estar, perguntando quem estava na porta, e Ricardo deve ter ouvido suas vozes, porque sua cabeça se ergueu e sua mão pressionou a porta dela como se pudesse atravessar a madeira para tocar o que acabara de descobrir. Ela ficou congelada até que ele finalmente deslizou para se sentar com as costas contra a porta dela, claramente planejando esperar. O tempo que fosse necessário para ela lhe dar as respostas que ele achava que merecia. Camila voltou para suas filhas e tentou agir normalmente enquanto lhes dava o jantar e os banhos e lia histórias de ninar o tempo todo, ciente de que Ricardo Almeida estava em seu corredor como algum tipo de perseguidor de luxo, se recusando a sair até que ela o reconhecesse. Depois que as meninas dormiram, ela ficou em sua cozinha olhando para aquela porta fechada por 1 hora, pesando suas opções e não encontrando nenhuma que não terminasse com sua vida sendo despedaçada por um homem que já provara que escolheria o dever em detrimento de todo o resto. O problema de vê-lo ressuscitar sentimentos que ela enterrara sob anos de sobrevivência e necessidade. Lembrara de que uma vez o amara o suficiente para desaparecer em vez de complicar seu futuro perfeitamente planejado. O problema era que suas filhas mereciam conhecer o pai, mesmo que seu timing fosse catastrófico e seus métodos fossem basicamente assédio.
O problema era que Ricardo Almeida parecia alguém que acabara de descobrir que perdera algo insubstituível e estava determinado a consertá-lo, mesmo que algumas coisas permanecessem quebradas, não importa quanto dinheiro ou desespero você jogasse nelas. Camila destrancou a porta à meia-noite e o encontrou ainda sentado ali, meio adormecido. Sua cabeça se erguendo quando a luz se espalhou pelo corredor, seus olhos encontrando os dela com algo cru e desesperado que a enfraqueceu, embora ela devesse ter sido forte o suficiente para mandá-lo embora. Ela se afastou sem falar e o observou se levantar lentamente, como se estivesse com medo de que movimentos bruscos a fizessem mudar de ideia. Ele a seguiu para seu pequeno apartamento, que provavelmente era menor que seu closet. Seus olhos examinando tudo, desde os móveis gastos até os brinquedos espalhados pelo chão e o carrinho de trigêmeos dobrado perto da porta que parecia caro, o suficiente para que ele provavelmente se perguntasse como ela o comprara, antes de se lembrar do dinheiro da fundação que comprara seu silêncio. Eles ficaram em sua cozinha em silêncio, carregados de anos de dor e segredos, enquanto o café passava, porque nenhum deles sabia como começar essa conversa que deveria ter acontecido quando ela descobriu que estava grávida em vez de agora, quando suas filhas estavam andando e falando e não tinham ideia de que este estranho era seu pai. Capítulo 5. A investigação. Ricardo sentou-se à pequena mesa da cozinha de Camila, tomando um café, com gosto de cinzas, enquanto seu mundo se reconfigurava em torno do conhecimento de que ele tinha 3 filhas cuja existência fora escondida dele por uma combinação de sua própria covardia e da manipulação de sua família. Ela ficou em pé do outro lado, com os braços cruzados como se estivesse segurando as costelas, recusando-se a sentar porque sentar sugeriria que esta era uma conversa normal, em vez do confronto que realmente era. Ele tentou fazer perguntas, mas sua voz continuava falhando em palavras como gravidez e sozinha e porque sua compostura estilhaçada por imagens que ele não conseguia parar de imaginar de Camila passando pelo inferno enquanto ele cortava bolos de casamento com uma mulher que nunca o amou. Ela lhe contou sobre o distúrbio sanguíneo com uma voz desprovida de emoção, descrições clínicas de um corpo que não conseguia sustentar 3 vidas, em desenvolvimento sem intervenção médica que custava mais do que ela ganhara em anos de trabalho. Ela lhe contou sobre as consultas com especialistas, enquanto ele percebia que ela estava sendo diagnosticada com uma gravidez catastrófica na época em que ele estava em sua lua de mel fingindo que tudo estava bem. Ela lhe contou sobre tentar ligar para ele durante o jantar de ensaio e a vergonha que o atravessou, lembrando daquela noite em que ele estava tão bêbado de champanhe e desespero que desligara o telefone e deixara os membros da festa de casamento lidarem com as ligações que ele perdera porque não conseguia falar com ninguém que pudesse lhe dar uma desculpa para fugir. O contrato veio em seguida, tirado de uma pasta que ela guardava em uma gaveta da cozinha como prova de um crime, e Ricardo leu o documento com horror crescente, diante da linguagem que fora claramente elaborada por advogados que sua família contratara. As assinaturas na parte inferior incluíam a da representante da fundação e o rabisco trêmulo de Camila, mas a seção de autorização fazia referência a uma conta que sua mãe controlava e de repente tudo fazia um sentido horrível. Sua mãe sabia. Helena Almeida sabia da gravidez de Camila e escolhera resolver o problema garantindo que Camila recebesse excelentes cuidados médicos em troca de um desaparecimento permanente, pagara quantias enormes para apagar a mulher que seu filho amava e os netos que não se encaixavam em seus planos cuidadosamente construídos. Ricardo levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu suas mãos tremendo de uma raiva que não tinha para onde ir, porque a responsável era sua mãe e ele fora criado para respeitá-la, embora naquele momento quisesse gritar com ela até sua voz acabar. Camila se encolheu com seu movimento súbito, e ele se forçou a respirar, a manter a calma, a não se tornar mais um homem se agigantando sobre ela, com raiva, embora a raiva não fosse direcionada a ela. Ele pegou sua cadeira com movimentos cuidadosos e sentou-se novamente, pressionando as palmas das mãos na mesa para não dar um soco na parede, e pediu que ela terminasse de contar o que acontecera depois que ela assinou seu direito de contatá-lo.
Ela descreveu a gravidez em fragmentos, os meses de leitos de hospital e transfusões e medicamentos que a deixavam violentamente doente enquanto seu corpo falhava lentamente sob o fardo de manter 3 vidas funcionando. Ela lhe contou sobre o parto de emergência e o tempo extenso na terapia intensiva com filhas prematuras que pararam de respirar várias vezes e precisaram de máquinas para sobreviver enquanto ela se recuperava de cirurgias que deixaram cicatrizes que ela ainda carregava. Ela lhe mostrou fotos em seu telefone daqueles primeiros dias, bebês minúsculos cobertos de tubos que pareciam pequenos demais para sobreviver, e Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele ao olhar para suas filhas, lutando pela vida, enquanto ele estava completamente inconsciente de sua existência. Ele deixou o apartamento dela quando o sol estava nascendo, sua mente correndo com cálculos sobre como consertar algo que parecia irreparavelmente quebrado. A primeira ligação que ele fez foi para a firma de investigação particular que usara antes desta vez com instruções diferentes. Ele queria saber tudo sobre a fundação que pagara as despesas médicas de Camila, queria provas do envolvimento de sua mãe, queria documentação de exatamente como sua família havia orquestrado esse desaparecimento. A segunda ligação foi para seu advogado, que ouviu Ricardo explicar a situação e imediatamente começou a falar sobre direitos de custódia e testes de paternidade e opções legais que fizeram Ricardo querer jogar o telefone do outro lado da sala, porque ele não estava tentando tirar suas filhas de sua mãe, ele estava tentando descobrir como se tornar parte de uma família que aprendera a funcionar sem ele. Ele passou os dias seguintes seguindo Camila a uma distância que provavelmente se qualificava como perseguição, observando-a levar as meninas para a creche e a si mesma para uma pequena agência de marketing, onde trabalhava em um escritório aberto com outros freelancers, vendo a vida que ela construíra do nada, enquanto ele jogava dinheiro em um casamento que já estava morrendo. Seus investigadores voltaram com documentação que confirmava suas piores suspeitas. Sua mãe contratara investigadores particulares para rastrear Camila. Após o término do namoro, recebera relatórios sobre a gravidez, semanas após o diagnóstico de Camila, e arranjara pessoalmente o contato da fundação e os termos do contrato projetados para garantir que Ricardo nunca descobrisse que seria pai. A raiva que o encheu era fria e focada. Anos de comportamento de filho exemplar evaporando diante da descoberta de que sua mãe roubara anos preciosos da vida de suas filhas porque considerava a mãe delas inadequada para o nome da família Almeida. Ele dirigiu até a propriedade de seus pais, mas voltou no meio do caminho porque confrontar Helena Almeida, enquanto estava tão zangado, resultaria em palavras que não poderiam ser retiradas, e ele precisava pensar estrategicamente sobre como recuperar sua vida de pessoas que a controlavam desde o nascimento. Em vez disso, ele começou a fazer planos para reestruturar toda a sua existência em torno da família que ele deveria estar construindo o tempo todo. O escândalo público de seu divórcio de Lívia estourou enquanto Ricardo redigia cartas para Camila que ele escrevia e apagava dezenas de vezes, tentando encontrar palavras adequadas para expressar arrependimento por escolhas que custaram tanto a todos. A cobertura da mídia foi brutal. Tabloides especulando sobre por que o casamento perfeito da sociedade desmoronou tão rapidamente. E a mãe de Ricardo ligou, exigindo que ele emitisse declarações protegendo a reputação da família. Ele lhe disse pela primeira vez em sua vida que não se importava mais com a reputação que ela havia destruído algo insubstituível com seus esquemas, e que ele não deixaria mais que ela ditasse os termos. A ligação terminou com Helena avisando que a rebelião teria consequências e Ricardo rindo amargamente porque que consequências piores existiam do que descobrir que ele tinha filhas que nunca segurara porque sua mãe pagara a mãe delas para desaparecer. Ele comprou presentes para as meninas e flores para Camila, escrevendo bilhetes que tentavam explicar o quanto ele sentia muito e o quanto queria fazer parte de suas vidas e como ele entendia se ela nunca o perdoasse, mas ele passaria todos os dias provando que havia mudado. Cada pacote voltou sem ser aberto com bilhetes na caligrafia de Camila que diziam que ela não precisava de sua culpa ou de seu dinheiro. Apenas precisava que ele as deixasse em paz para que pudessem continuar a vida que haviam construído sem ele.
As rejeições doeram mais do que qualquer fracasso nos negócios. Mas Ricardo continuou enviando presentes e aparecendo no parque, onde ela levava as meninas, e ficando do outro lado da rua da creche, observando suas filhas brincarem porque ele já havia perdido tanto e se recusava a perder mais. A virada veio quando Pérola caiu de um brinquedo no parquinho enquanto ele observava de seu carro, seus gritos o fazendo correr sem pensar em como isso pareceria. Ele a alcançou antes de Camila pegando sua filha, chorando pela primeira vez, e verificando se ela estava ferida enquanto ela soluçava contra seu ombro. E quando Camila chegou segundos depois, sem fôlego e em pânico, ela o viu segurando Pérola com uma gentileza competente, enquanto Safira e Rubi se agrupavam, perguntando se a irmã delas estava bem. Algo mudou em sua expressão, enquanto ela o observava confortar sua filha ferida a alguma parede, rachando o suficiente para que, quando ele olhou para ela com olhos apavorados, perguntando se Pérola estava bem, a resposta de Camila foi mais suave do que qualquer interação que tiveram desde que ele descobriu a verdade. Eles se sentaram no banco do parque juntos, enquanto Pérola se acalmava com um joelho ralado, e a dignidade ferida às outras meninas subindo no equipamento, sob o olhar atento de Camila. E Ricardo perguntou a ela com uma voz desprovida de toda pretensão se havia alguma chance de ela deixá-lo tentar ser o pai delas. Camila olhou para ele por um longo momento antes de responder que suas filhas mereciam conhecer o homem que ajudou a criá-las, mas que o acesso a elas não significava acesso ao seu coração, porque este fora quebrado além do reparo por um homem parado na chuva, explicando por que o dever importava mais que o amor. Ricardo aceitou seus termos com o desespero de alguém que sabia que perdera o direito de negociar, grato por qualquer chance de conhecer Safira Rubi. E Pérola, mesmo que isso significasse observar Camila reconstruir muros ao seu redor que ele nunca mais teria permissão para cruzar. Capítulo 6. O lado dela do silêncio. Camila Soares. Passou dias na cama depois de assinar o contrato. Seu corpo fraco demais após a última rodada de transfusões para fazer mais do que dormir e dormir novamente. Sua mente circulando pelos mesmos cálculos desesperados, que sempre terminavam com a mesma conclusão devastadora. Ela estava carregando 3 bebês que morreriam sem o tratamento que ela não podia pagar, e as pessoas que se ofereceram para pagar por esse tratamento exigiram em troca que ela se apagasse da vida de Ricardo Almeida completa e permanentemente. O contrato estava em sua mesa de cabeceira como um monumento ao seu fracasso, a linguagem jurídica reduzindo sua crise a termos e condições que valorizavam sua dignidade a um preço que ela nunca poderia pagar. A mulher que apresentara a oferta fora cristalina em sua frieza, falando nos tons medidos de alguém que oferece um acordo comercial, em vez de pedir a uma mãe desesperada para escolher entre a sobrevivência de seus filhos e sua integridade. A fundação que ela representava, supostamente ajudara outras mulheres em situações semelhantes. Embora Camila suspeitasse que essas outras mulheres não estivessem carregando os filhos de homens cujas famílias queriam que os problemas fossem eliminados silenciosamente. A representante deixara claro que esta oferta vinha com expectativas além da assinatura. Ameaças sutis sobre o que aconteceria se Camila decidisse contatar Ricardo depois de aceitar o dinheiro, implicações de que batalhas de custódia não terminariam bem para mães solteiras que se mostraram dispostas a assinar a renúncia dos direitos de notificação parental em troca de dinheiro. Camila tentara uma última vez ligar para Ricardo antes de assinar seus dedos tremendo, tanto que mal conseguia discar enquanto as enfermeiras conectavam seu soro para outra transfusão. O telefone tocou e caiu na caixa postal, e ela ouvira a voz gravada dele pedindo para deixar recados, sua garganta se fechando em torno de palavras que não conseguia dizer porque, como você diz a alguém que ele vai ser pai, quando está a dias de se casar com outra pessoa e você está morrendo em uma cama de hospital, porque seu corpo não aguenta os filhos que ele ajudou a criar. Ela desligara sem falar, assinara o contrato 1 hora depois, quando a representante da fundação retornou com advogados que a fizeram rubricar em dezenas de páginas diferentes, e sentiu algo fundamental se quebrar dentro de si, que não tinha nada a ver com sua contagem de sangue em queda.
A transferência para a instalação especializada aconteceu em poucos dias. Um transporte médico a levando para uma ala do hospital que parecia mais um hotel de luxo do que um lugar onde as mulheres iam para sobreviver. As gestações impossíveis. Seu quarto tinha janelas, com vista para jardins e equipamentos que pareciam de ponta e caros, e uma equipe de médicos que tratava seu caso como um quebra-cabeça fascinante em vez de uma tragédia em andamento. Eles explicaram os procedimentos em detalhes, tratamentos experimentais que levariam seu corpo ao limite, mas poderiam mantê-la viva o tempo suficiente para dar à luz 3 bebês viáveis. E Camila assinou mais formulários de consentimento, enquanto se perguntava se a família de Ricardo entendia que estava pagando vastas somas para salvar a vida de crianças que eles queriam fingir que não existiam. Os meses seguintes existiram em uma névoa de dor e medicação e monitoramento infinito, seu corpo inchando com 3 vidas, enquanto seu sangue se recusava a fazer seu trabalho, e toda semana trazia novas crises que exigiam novas intervenções. Ela parou de contar as transfusões após a primeira dúzia, parou de tentar rastrear quais medicamentos a faziam vomitar e quais apenas a faziam sentir como se sua pele estivesse em chamas, parou de esperar que talvez Ricardo de alguma forma descobrisse e viesse resgatá-la porque ela havia assinado seu direito de ser resgatada. Outras mulheres na ala de alto risco tinham parceiros que as visitavam diariamente, seguravam suas mãos durante procedimentos dolorosos, pintavam quartos de bebê em casas que haviam preparado para os novos bebês, e Camila tinha paredes brancas e um apartamento vazio esperando porque havia desaparecido tão completamente que nem mesmo seus ex-colegas de trabalho sabiam para onde ela tinha ido. O parto aconteceu em uma tarde em que seu corpo simplesmente desistiu de tentar sustentar 4 vidas, sua pressão arterial subindo tanto que os alarmes dispararam e os médicos desceram com uma urgência controlada que a aterrorizou mais do que se estivessem gritando. Ela se lembrava de ser levada às pressas para a cirurgia, alguém lhe dizendo para contar de 10 para trás, e chegando apenas a 7, antes que tudo ficasse escuro. Quando acordou, eram dias depois, de acordo com o calendário, embora parecessem minutos, e uma enfermeira estava explicando gentilmente que ela tinha 3 filhas que eram pequenas, mas lutavam que ela quase morrera 2 vezes na mesa de operação. Que precisava ficar parada porque os reparos cirúrgicos eram extensos e o movimento poderia reabrir incisões que a mantinham unida por sorte e costura muito boa. Eles trouxeram fotos primeiro porque ela estava fraca demais para ser movida para a unidade de terapia intensiva neonatal. Imagens de 3 bebês minúsculos que pareciam mais alienígenas do que humanos, com sua pele translúcida e tubos cobrindo mais deles do que era visível. Safira nascera primeiro, pesando menos que a maioria dos gatinhos recém-nascidos. Seus olhos, quando finalmente se abriram dias depois, de um cinza inconfundível que combinava exatamente com o de seu pai. Ruby veio segundos depois com uma cabeça coberta de cabelo escuro, embora fosse prematura o suficiente para que o cabelo não devesse ter se desenvolvido ainda, já mostrando personalidade ao gritar mais alto que suas irmãs quando as enfermeiras a manuseavam. Pérola era a menor e a mais frágil, parando de respirar com tanta frequência naquelas primeiras semanas que Camila passava cada visita olhando para os monitores e esperando pelos alarmes que indicavam que sua filha mais nova havia esquecido como viver. As semanas que passaram na terapia intensiva foram as mais longas da vida de Camila, cada dia trazendo novas crises e pequenas vitórias que pareciam enormes, quando suas filhas pesavam menos que sacos de farinha. Ela se curou lentamente das cirurgias que salvaram sua vida, mas a deixaram fraca por meses, seu corpo tendo sido levado além dos limites sustentáveis e agora exigindo pagamento por esse abuso. A representante da fundação a visitou uma vez durante este período, parada no quarto do hospital de Camila, lembrando-a sobre o contrato que ela assinara com a crueldade casual de alguém que nunca teve que escolher entre dignidade e sobrevivência. O envelope que ela deixou continha dinheiro para despesas de realocação e ameaças não ditas sobre o que aconteceria se Camila decidisse que os termos do contrato eram negociáveis.
Deixar o hospital com 3 filhas, finalmente saudáveis o suficiente para a Alta, parecia escapar da prisão e entrar em um tipo diferente de confinamento. A liberdade de ter seus bebês fora da vigilância médica, substituída pela realidade de ser a única responsável por manter 3 bebês prematuros vivos. Ela se mudou para outro estado, para um pequeno apartamento que mal podia pagar. Cada peça de mobília de segunda mão e cada item de bebê, a versão mais barata disponível porque o dinheiro da fundação cobria os custos médicos, mas não as despesas contínuas de criar trigêmeas sozinha. Seus dias se tornaram ciclos intermináveis de alimentar, trocar e acalmar 3 bebês que precisavam de atenção em horários diferentes, garantindo que ela nunca dormisse mais de 20 minutos por vez durante meses. Ela construiu um negócio online de seu laptop enquanto amamentava um bebê e balançava outro, projetando materiais de marketing para pequenas empresas durante as horas entre as mamadas noturnas, porque a creche para um bebê era cara e para 3 era impossível. O isolamento foi esmagador naqueles primeiros meses. Nenhuma família por perto porque ela se mudara para muito longe. Nenhum amigo porque ela cortara todos os laços para garantir que Ricardo não pudesse rastreá-la através de contatos mútuos, apenas ela e 3 bebês em um pequeno apartamento tentando sobreviver um dia de cada vez. Ela dizia a si mesma que fizera a escolha certa, protegendo Ricardo de ter que escolher entre seus filhos e a empresa de sua família, protegendo suas filhas de crescerem com um pai que se ressentia das obrigações que o forçaram a sacrificar tudo o que sua família havia ameaçado. Limpa a garganta. Safira aprendeu a andar primeiro, apesar de ser a filha do meio por segundos, se apoiando nos móveis e dando passos determinados enquanto Camila chorava vendo sua filha alcançar marcos que Ricardo nunca veria. Rubi foi mais gentil em seu desenvolvimento, contente em observar antes de tentar novas habilidades, mas depois dominando-as com uma competência silenciosa que lembrava dolorosamente a Camila, o homem que ajudara a criá-la. Pérola era feroz e protetora mesmo quando criança pequena, a menor, mas de alguma forma a líder, defendendo suas irmãs de ameaças percebidas como cães agressivos no parque, ou outras crianças que brincavam de forma muito rude. Eventualmente, Camila construiu algo que se assemelhava à estabilidade através de pura determinação e trabalho sem fim. Seu negócio crescendo o suficiente para cobrir as despesas e até permitir pequenos luxos, como bolos de aniversário e sapatos decentes. Ela dizia a si mesma que estava contente com a vida que criara, que suas filhas eram tudo o que precisava, que o homem que amara fizera suas escolhas e ela fizera as dela, e todos estavam melhores assim. Ela acreditava nisso com convicção desesperada até a manhã em que entrou em uma boutique para comprar vestidos de aniversário e viu Ricardo Almeida congelado em um corredor, olhando para 3 meninas segurando suas mãos como se tivesse visto fantasmas, e tudo o que ela construíra para protegê-las desmoronou no espaço entre um batimento cardíaco e o próximo. A raiva que a encheu ao vê-lo se aproximar não era apenas sobre seu súbito reaparecimento, mas sobre cada momento dos anos anteriores em que ela estivera sozinha e apavorada e tão doente que pensou que morreria. Cada momento em que ela escolhera o silêncio para protegê-lo e ele estivera vivendo sua vida completamente inconsciente do que suas escolhas haviam custado. Ela estava furiosa por ele parecer devastado quando não tinha direito à devastação. Furiosa por suas filhas estarem olhando para ele com rostos curiosos, enquanto ele claramente reconhecia suas próprias feições. Furiosa por um encontro casual em uma loja ir destruir o cuidadoso anonimato que ela mantivera com tanto sacrifício. Ela o queria longe, antes que ele pudesse complicar ainda mais suas vidas. Queria proteger suas filhas de um pai que escolhera o dever em vez do amor. E poderia fazê-lo novamente se sua família aplicasse pressão suficiente. Mas vê-lo desmoronar naquela loja despertara sentimentos que ela pensava estarem mortos. E quando o encontrou sentado do lado de fora de sua porta horas depois, recusando-se a sair uma parte dela que ainda se lembrava de amá-lo, venceu a parte que queria permanecer segura em sua raiva. Ela abrira a porta contra seu bom senso e o deixara entrar em sua pequena casa. Viu-o ver a vida que ela construíra do nada e viu em seu rosto a compreensão crescente de exatamente quanto sua covardia custara a todos.
Ela lhe contou sua verdade em fragmentos, descrições clínicas que não transmitiam o horror real de quase morrer sozinha, e o viu quebrar em tempo real, entendendo que sua mãe sabia da gravidez e optara por pagar a Camila para desaparecer, em vez de deixar Ricardo saber que seria pai. Capítulo 7. O verdadeiro rosto da esposa. O advogado de Ricardo ligou com notícias que deveriam ter trazido alívio, mas em vez disso, trouxeram apenas uma satisfação fria. O divórcio de Lívia, finalizado com termos de acordo que lhe custaram significativamente, mas valeram cada centavo para se livrar de um casamento que estava morrendo desde a lua de mel. Sua ex-esposa desapareceu imediatamente nos círculos sociais que sempre importaram mais para ela do que qualquer relacionamento real, já fotografada em eventos com homens que pareciam intercambiáveis com Ricardo em seus ternos caros e riqueza herdada. A especulação pública sobre o divórcio deles variava de totalmente imprecisa a ocasionalmente chegar mais perto da verdade do que era confortável. Mas Ricardo ignorou o barulho porque sua atenção estava consumida em tentar construir confiança com 3 filhas que o chamavam de o homem e uma mulher que o olhava com olhos que misturavam raiva e dor em igual medida. A reestruturação de sua vida aconteceu em fases, os primeiros passos sendo a remoção de sua mãe de qualquer posição de poder real na empresa dos Almeida, que ela usara como arma para controlar suas escolhas. Ele se reuniu com membros do conselho em particular, explicando que Helena Almeida manteria títulos honorários, mas nenhuma autoridade de tomada de decisão, alavancando sua participação majoritária para impor mudanças que a deixaram cerimonialmente importante, mas praticamente impotente. Seu pai apoiou as medidas com resignação cansada, admitindo que suspeitara do envolvimento de sua esposa no desaparecimento de Camila, mas não insistira nos detalhes, porque tivera medo do que descobriria. Ricardo começou a aparecer no apartamento de Camila todas as manhãs, não exigindo entrada, mas oferecendo presentes, ficando no corredor com café e pães até que ela abrisse a porta com exasperação e o deixasse compartilhar o café da manhã com as filhas que estavam lentamente se aquecendo com sua atenção consistente. Safira foi a primeira a ceder, aceitando sua oferta de ler Histórias de Ninar, com o cálculo pragmático de uma criança que reconhecia adultos que realmente ouviam quando ela falava. Ruby seguiu o exemplo da irmã com mais cautela, testando a paciência de Ricardo com perguntas intermináveis sobre por que ele não estivera lá antes e onde estivera, e se ele iria embora novamente. Perguntas que o destruíam toda vez, mas ele respondia com honestidade apropriada para crianças pequenas tentando entender as falhas dos adultos. Pérola permaneceu cética por mais tempo, sua feroz proteção por sua mãe se manifestando em olhares desconfiados e recusa em aceitar afeto deste homem que apareceu de repente, querendo ser chamado de papai quando elas se viraram bem sem ele. Ricardo respeitou seus limites, enquanto continuava a aparecer provando por meio de ações que não iria a lugar nenhum, que sua presença não era temporária ou condicional à aceitação imediata delas. Ele aprendeu suas rotinas e preferências por meio da observação e das explicações relutantes de Camila, descobrindo que Safira amava livros sobre o espaço. Rubi queria materiais de arte mais do que brinquedos, e Pérola tinha um coelho de pelúcia sem o qual não dormiria, que era mantido unido com tantos reparos que parecia mais costuras do que tecido original. A primeira grande virada aconteceu quando o amado coelho de Pérola perdeu uma orelha, durante uma brincadeira bruta com suas irmãs. Sua devastação foi tão completa que Camila não conseguiu consolá-la. Ricardo perguntou se poderia tentar pegando o brinquedo danificado e passando 1 hora costurando cuidadosamente a orelha de volta com um fio que não combinava exatamente, mas segurava firme, devolvendo-o à Pérola com a solenidade de alguém manuseando as joias da coroa. Ela o encarou com seus olhos cinzentos, tão parecidos com os dele. Depois, agarrou o coelho e envolveu seus pequenos braços em volta do pescoço dele, em um abraço que durou 3 segundos, mas significou tudo. Camila observou da porta com uma expressão que ele não conseguiu ler. Uma combinação de gratidão e dor por ele finalmente estar sendo o pai que essas meninas mereciam, mas ter feito isso tarde demais. Seus investigadores entregaram documentação abrangente do envolvimento de sua mãe no desaparecimento de Camila.
Relatórios que detalhavam como Helena contratara empresas particulares para rastrear Camila após o término do namoro, como receber a notificação da gravidez, em semanas como arranjara pessoalmente o contato da fundação e os termos do contrato projetados para garantir que Ricardo nunca descobrisse que seria pai. As evidências eram condenatórias o suficiente para potencialmente justificar uma ação legal, mas Ricardo adiou essa opção nuclear porque queria primeiro confrontar sua mãe com Camila presente. Queria que Helena Almeida enfrentasse a mulher que tentara apagar e os netos que sacrificara por seus esquemas. Ele passava as noites no apartamento de Camila, quando as meninas dormiam sentado à sua pequena mesa da cozinha, enquanto ela trabalhava em projetos de design, não falando muito, mas presente de uma forma que não lhe fora permitido ser durante a gravidez dela. Ela mantinha uma distância cuidadosa entre eles, cordial quando necessário, mas nunca calorosa, tratando-o como um colega de trabalho necessário para um projeto, em vez de alguém que ela uma vez amara o suficiente para construir uma vida. Ele entendia suas barreiras e não insistia porque havia perdido o direito de insistir quando ficara na chuva, explicando por que o dever importava mais que o amor. Mas às vezes ele a pegava olhando para ele com uma expressão que sugeria que talvez por baixo de toda aquela armadura protetora houvesse uma mulher ainda capaz de sentir algo mais do que resignação. O escândalo de seu divórcio eventualmente diminuiu, substituído por novos dramas da sociedade, e Ricardo ficou grato pela memória curta das pessoas que ficaram fascinadas com o desmoronamento de seu casamento. Seus negócios continuaram a prosperar, apesar do caos pessoal ou talvez por causa dele, já que se jogar no trabalho sempre fora seu mecanismo de enfrentamento para problemas que pareciam insolúveis. Ele começou a reduzir suas horas, no entanto, saindo do escritório mais cedo para chegar à casa de Camila para o jantar, agendando viagens de negócios em torno do horário da creche, das meninas, reorganizando toda a sua vida em torno de estar presente para crianças que existiram sem ele, mas mereciam mais. Lívia enviou recado, através de advogados, de que estava namorando seu ex-rival de negócios, Diego, o homem para quem ela estava passando segredos da empresa durante o casamento, e Ricardo descobriu que genuinamente não se importava desde que ela ficasse longe de qualquer envolvimento com suas filhas. Sua ex-esposa nunca quisera filhos de qualquer maneira. Deixara isso claro durante seu breve casamento, sempre que sua mãe mencionava netos. Então não havia preocupação de que ela, de repente, desenvolvesse interesse maternal entre gêmeas que nunca fizeram parte de seus planos. Os segredos de negócios que ela compartilhou custaram à sua empresa alguma vantagem competitiva, mas nada irreparável. E Ricardo considerou um pequeno preço pela liberdade de construir uma vida real em vez de representar uma. Ele observava Camila com suas filhas e via a força que fora necessária para criar trigêmeas sozinha enquanto se recuperava de uma gravidez que quase a matou, via a paciência infinita necessária para lidar com 3 crianças pequenas, com necessidades e personalidades diferentes. Via o esgotamento que ela tentava esconder quando pensava que ninguém estava olhando. Ele começou a assumir as rotinas de dormir quando estava lá lendo histórias e dando banhos e negociando a complexa política de qual irmã ficava com qual pijama, descobrindo que a paternidade era mais difícil e mais gratificante do que qualquer desafio de negócios que ele enfrentara. As meninas responderam à sua consistência, mudando gradualmente de chamá-lo de o homem para tio Rick e depois papai. E ele pensou que seu coração poderia explodir na primeira vez que Pérola agarrou sua mão para atravessar a rua sem ser solicitada. Camila permaneceu a única não convencida de sua transformação, observando seus esforços com uma apreciação cautelosa que nunca se tornou confiança. Ela construíra sua vida em torno de se proteger e proteger suas filhas da decepção, e Ricardo representava a maior decepção que ela sobrevivera. Ele entendia que estava essencialmente pedindo a ela que arriscasse tudo o que ela construíra cuidadosamente na fé de que ele havia mudado, que o homem que deixara a pressão familiar ditar suas escolhas se fora e fora substituído por alguém que escolheria seus filhos em detrimento de qualquer outra coisa que sua mãe ameaçasse. Ele não podia culpá-la pelo ceticismo quando seu histórico sugeria que ele sempre cederia sob pressão suficiente.
O confronto com sua mãe exigia planejamento e Ricardo passou semanas se preparando para uma reunião que ou começaria a reparar sua família ou destruiria permanentemente relacionamentos que já estavam danificados, além da capacidade de reparo da maioria das pessoas. Ele precisava de Camila ao seu lado para isso. Precisava que ela o visse enfrentar a mulher que orquestrara seu desaparecimento. Precisava que sua mãe enfrentasse as consequências entregues pelo filho que ela tentara controlar e pela mulher que ela pagara para desaparecer. Ele perguntou a Camila, uma noite depois que as meninas dormiram, se ela iria com ele à casa de sua mãe, se ficaria ao seu lado enquanto ele confrontava Helena Almeida com as provas de exatamente o que sua manipulação custara a todos que ela dizia amar. Camila olhou para ele com aqueles olhos que viram muita dor para alguém de sua idade, pesando se poderia confiar nele para protegê-la em um confronto com a mulher que detivera poder sobre a vida de ambos por meio de dinheiro e posição social. Ele viu o momento exato em que ela decidiu correr o risco, seus ombros se endireitando e o queixo se erguendo com a dignidade que ele sempre amara nela. E ela concordou em enfrentar sua mãe não como uma vítima buscando aprovação, mas como uma mulher exigindo respeito por sobreviver ao que deveria tê-la destruído. Ricardo prometeu a ela que após o confronto, depois que eles acertassem as contas com sua mãe e estabelecessem limites que protegeriam suas filhas de futuras manipulações, ele tinha algo importante a lhe perguntar que determinaria se eles poderiam construir um futuro a partir das ruínas do que haviam perdido. Capítulo 8. A traição da mãe. Ricardo passou semanas reunindo todas as provas que seus investigadores haviam compilado, organizando-as em uma apresentação que tornaria o envolvimento de sua mãe no desaparecimento de Camila inegável, mesmo para alguém tão habilidoso na negação quanto Helena Almeida provara ser. Os relatórios eram abrangentes e condenatórios, rastreando a linha do tempo, desde quando sua mãe contratou investigadores pela primeira vez, após seu término com Camila, passando por ela saber da gravidez de trigêmeos, até ela arranjar o contato da fundação e o contrato que separara Ricardo de seus filhos por tempo demais. Cada documento parecia a descoberta de uma nova camada de traição, a eliminação metódica de sua mãe de uma mulher que ela considerava inadequada, lendo como uma operação militar contra alguém cujo único crime fora se apaixonar por seu filho. A cumplicidade de seu pai no esquema era mais passiva, mas ainda devastadora, admitindo com um uísque em seu escritório que suspeitara que Helena fizera algo para garantir que o casamento de Ricardo com Lívia prosseguisse sem complicações, mas não pedira detalhes porque fora um covarde que valorizava a paz mais do que a verdade. A decepção que Ricardo sentia em relação a seu pai era diferente da raiva dirigida à sua mãe, mais sobre fraqueza do que crueldade ativa, mas o resultado fora o mesmo com ambos os pais, priorizando sua visão do futuro dele sobre seus desejos reais ou as vidas de 3 netos que eles escolheram fingir que não existiam. Camila concordou em acompanhá-lo ao confronto com relutância visível, sua linguagem corporal gritando desconforto com a ideia de entrar no território de Helena Almeida, onde ela sempre fora vista como uma distração inadequada da trajetória correta de Ricardo. Eles vestiram as meninas com roupas combinando que eram bonitas, mas não ostensivas vestidos coordenados que faziam as trigêmeas parecerem uma unidade, e Ricardo viu o cálculo por trás da escolha de Camila, porque suas filhas entrariam naquela propriedade, parecendo inegavelmente parentes e absolutamente lindas, e Helena teria que enfrentar o que seus esquemas haviam custado. A viagem até a casa de sua mãe pareceu mais longa do que realmente era. A tensão espessa no carro enquanto Safira, Rubi e Pérola conversavam alheias sobre se a casa da vovó teria brinquedos e se poderiam comer lanches, e por que a mamãe e o papai Rick estavam tão quietos. Ricardo estendeu a mão sobre o assento em um sinal vermelho e pegou a mão de Camila, sentindo seus dedos tremerem em seu aperto, e ele prometeu a ela baixinho que não deixaria sua mãe intimidá-la ou menosprezá-la da maneira que Helena sempre se especializara em fazer com pessoas que considerava abaixo dos padrões da família Almeida. Helena atendeu a porta esperando uma conversa particular, sua expressão mudando de polidez praticada para choque genuíno quando viu Ricardo acompanhado por Camila e 3 meninas que olhavam para a mansão com olhos arregalados.
Ela se recuperou rapidamente com a graça social que aperfeiçoara ao longo de décadas, navegando na política da alta sociedade, convidando-os para a sala de estar formal que sempre parecera mais um museu do que um lugar onde humanos realmente viviam. Ricardo observou o rosto de sua mãe enquanto ela via as trigêmeas direito pela primeira vez. Viu o momento em que ela reconheceu as feições da família Almeida estampadas em seus rostos, misturando-se com a beleza de Camila em combinações que as tornavam inconfundivelmente parentes de todos nesta sala. Ele não perdeu tempo com gentilezas antes de expor as provas na cara-mesa de centro. De sua mãe, cada documento uma peça do caso contra ela, cada relatório de investigador, outro prego no caixão do relacionamento deles, como ele sempre conhecera. Helena tentou manter a compostura enquanto ele explicava em detalhes precisos como descobrira seu envolvimento, como a fundação que ela usara tinha conexões com contas que ela controlava, como a linguagem do contrato correspondia a outros documentos legais com a fraseologia distinta de seu advogado. Ela ouviu sem interromper, seu rosto perdendo a cor à medida que a extensão total de sua exposição se tornava clara, e quando Ricardo finalmente parou de falar, o silêncio parecia pesado o suficiente para esmagá-los todos. A primeira defesa de sua mãe foi a justificativa, explicando no tom racional que ela sempre usara para discutir necessidades desagradáveis, que estivera protegendo a família de um escândalo que teria destruído o casamento de Ricardo e a fusão de negócios que dependia de sua união com a família de Lívia. Ela falou sobre os milhares de funcionários cujos empregos estavam em risco, as gerações de legado da família Almeida que teriam desmoronado se Ricardo tivesse jogado fora suas responsabilidades por uma paixão temporária, as consequências muito reais que teriam se seguido se ele tivesse abandonado seu dever para correr atrás de uma mulher que sua família nunca aprovara em primeiro lugar. Ricardo sentiu algo frio se instalar em seu peito, ouvindo sua mãe descrever Camila como se ela fosse um problema que exigia solução em vez de um ser humano carregando seus filhos. E sua voz, quando ele finalmente interrompeu, estava mais fria do que ele jamais usara com seus pais. Ele disse a Helena que ela havia destruído tudo o que alegava proteger, que sua obsessão por controle lhe custara a única família que realmente importava, que milhares de funcionários e fusões de negócios e legado da família Almeida não significavam absolutamente nada em comparação com os anos da vida de suas filhas, que ele perdera porque ela pagara a mãe delas para desaparecer. Camila permanecera em silêncio durante o confronto inicial, sentada com Pérola em seu colo enquanto Safira e Rubi a ladeavam no sofá. Mas quando Helena tentou novamente justificar suas ações, enfatizando os excelentes cuidados médicos que garantira que Camila recebesse, Camila finalmente falou. Sua voz era baixa, mas atravessou a sala formal com uma força que fez a mãe de Ricardo realmente se encolher, perguntando a Helena se ela entendia a diferença entre oferecer ajuda e exigir silêncio como pagamento pela sobrevivência. Ela descreveu o quarto do hospital onde a representante de Helena aparecera com contratos e ameaças veladas, transformando uma crise médica em alavancagem, tratando a gravidez de Camila como um problema a ser resolvido com dinheiro, em vez de 3 vidas humanas que mereciam seu pai. As meninas assistiam com atenção confusa, enquanto sua mãe falava com essa estranha que aparentemente era sua avó. E Safira perguntou com a voz clara de uma criança que não aprendeu a sussurrar porque a vovó parecia tão má. A pergunta atingiu Helena visivelmente, algo em sua compostura perfeita, se quebrando ao perceber que seus netos haviam como uma vilã na história de sua família. Que sua primeira impressão sobre eles estava acontecendo durante um confronto sobre como ela tentara apagar sua existência. Ricardo viu as mãos de sua mãe tremerem ao pousar a xícara de chá, que segurava com os nós dos dedos brancos, observou-a processar que seus esquemas lhe custaram relacionamentos que não podiam ser reconstruídos com dinheiro ou posição social ou qualquer uma das ferramentas que ela sempre usara para controlar situações. Ele entregou seu ultimato com a finalidade de alguém que passara semanas se preparando para este exato momento, dizendo à sua mãe que ela tinha uma chance de começar a reparar o dano que causara. Ela poderia se desculpar sinceramente com Camila e assumir total responsabilidade sem justificativa,
respeitar Camila como a mãe de seus netos e começar a ganhar o perdão através de anos de comportamento mudado, estabelecer um relacionamento com Safira, Rubi e Pérola baseado em afeto genuíno em vez de obrigação social. Ou ela poderia permanecer permanentemente afastada da família que Ricardo estava construindo, nunca conhecendo suas netas, nunca fazendo parte de suas vidas, porque ele não permitiria que ninguém tratasse Camila como menos do que ela merecia, independentemente de sua relação com ele. O colapso de Helena foi gradual e depois completo. A máscara sofisticada que ela usara por décadas, desmoronando sob o peso de consequências que nunca antecipara. Ela genuinamente acreditava que estava protegendo sua família com seus esquemas, operando sob a convicção de que Ricardo eventualmente a agradeceria por salvá-lo de um erro. E a realidade de que sua manipulação lhe custara tudo o que ela alegava proteger, a atingiu como um golpe físico. Através de lágrimas que Ricardo nunca vira sua mãe derramar, ela ofereceu um pedido de desculpas que era insuficiente, mas genuíno, reconhecendo que estivera errada, que tratara Camila cruelmente, que roubara algo insubstituível de todos, porque valorizara o controle mais do que a conexão. Camila ouviu o pedido de desculpas sem reação visível, seu rosto cuidadosamente neutro. E quando Helena terminou de falar, a resposta de Camila foi medida e firme. Ela disse à mãe de Ricardo que a confiança era conquistada ao longo do tempo por meio de ações mudadas e não de palavras, que permitiria visitas supervisionadas com as meninas, porque elas mereciam conhecer sua avó, mas os limites permaneceriam rígidos. Que qualquer tentativa de manipular ou controlar sua família novamente resultaria em separação permanente, independentemente dos laços de sangue. Ricardo observou sua mãe aceitar esses termos com o tipo de humildade que ele nunca associara. A Helena Almeida viu-a finalmente entender que dinheiro e status não podiam consertar o que ela quebrara por arrogância e interferência. A reunião terminou com acordos provisórios e limites claros, Helena aceitando que seu relacionamento com seus netos seria supervisionado e gradual, que perdera o direito à autoridade inquestionável na vida de Ricardo, que o perdão de Camila não era garantido e exigiria anos de prova por meio de ações que ela realmente mudara. Ricardo pegou a mão de Camila enquanto caminhavam em direção à porta, as meninas correndo na frente para explorar o jardim que viram pelas janelas. E ele sentiu os primeiros vislumbres de esperança de que talvez pudessem construir algo novo das ruínas, do que a manipulação de sua mãe destruíra. Capítulo 9. A aproximação do acerto de contas. A reestruturação da empresa de Ricardo aconteceu rapidamente assim que ele parou de se importar com os sentimentos de sua mãe. Reuniões do conselho, onde ele metodicamente removeu Helena Almeida de todas as posições de autoridade real, mantendo seus títulos cerimoniais, porque cortá-la completamente criaria complicações legais que ele não precisava. Ela comparecia a essas reuniões com orgulho diminuído, observando seu filho desmontar a estrutura de poder que ela construíra ao longo de décadas. E pela primeira vez em sua vida ela permaneceu em silêncio em vez de lutar, porque finalmente entendera que insistir lhe custaria o acesso aos netos, que ela desesperadamente queria conhecer. A mansão que Ricardo dividira com Lívia foi vendida em uma semana, após ser listada a compradores ricos, competindo pelo privilégio de possuir uma propriedade que fora destaque em revistas de design. E Ricardo não sentiu nada ao ver os carregadores embalarem pertences de uma casa que nunca pareceu mais do que um hotel caro. Ele comprou em vez disso uma casa que Camila o ajudou a escolher, levando as meninas para explorar propriedades até encontrarem uma com um quintal adequado para brincar e quartos que elas pudessem projetar sozinhas, sem que a decoradora de sua mãe tomasse todas as decisões. Safira queria que seu quarto tivesse estrelas pintadas no teto. Rubi pediu paredes cobertas com tinta de lousa para desenhar. E Pérola insistiu que seu espaço precisava ser rosa com detalhes roxos, e ele contratou empreiteiros que trataram as jovens preferências de design com a mesma seriedade que dariam a clientes adultos. O envolvimento de Camila na escolha e design de sua casa parecia significativo além das considerações práticas de criar um espaço adequado para trigêmeas, que esperançosamente passariam tempo lá.
Ela andava por quartos vazios, imaginando arranjos de móveis e soluções de armazenamento de brinquedos, oferecendo opiniões sobre quais bairros tinham boas escolas e parques. Agindo como uma parceira, tomando decisões conjuntas, em vez de uma mulher mantendo uma cuidadosa distância emocional. Ricardo a observava interagir com corretores de imóveis e empreiteiros, via a competência que ela desenvolvera administrando seu próprio negócio e criando 3 filhos sozinha, e entendia que a mulher que ele amara antes se fora, substituída por alguém mais forte que sobrevivera ao que deveria tê-la destruído. A primeira conversa real deles, que não era sobre logística, ou as meninas, aconteceu tarde da noite na pequena varanda de Camila, ambos exaustos após um dia em que todas as 3 meninas estiveram doentes, com problemas de estômago que exigiram lavanderia e paciência sem fim. Eles se sentaram com as cervejas que Ricardo trouxera, olhando para as luzes da cidade abaixo. E no silêncio ele lhe disse tudo o que deveria ter dito anos atrás, quando ainda tivera a chance de fazer escolhas diferentes. Ele explicou que fora um covarde que escolhera o caminho fácil da obediência, em vez do trabalho duro de lutar pelo que importava. Que todos os dias, desde aquela noite na chuva, foram passados se arrependendo de sua fraqueza. Que vê-la grávida e sozinha por causa de sua incapacidade de enfrentar sua família era algo que o assombraria até morrer. Camila ouviu sem interromper enquanto ele confessava que seu casamento com Lívia fora o castigo que ele merecia por abandoná-la. Que ele soubera em semanas que o relacionamento era vazio, mas o mantivera por despeito de si mesmo e por obrigação com votos que pareciam mentiras desde o momento em que os pronunciou. Ele admitiu que encontrá-la naquela boutique com filhas cuja existência ele não conhecia fora simultaneamente o melhor e o pior momento de sua vida. A alegria ao descobrir seus filhos misturada com o horror ao perceber o quanto de suas vidas ele já havia perdido. Ele lhe disse que sabia que o perdão não era garantido nem mesmo provável, mas estava determinado a passar o tempo que fosse necessário, provando que mudara do homem que deixara a pressão familiar ditar seu futuro. A resposta de Camila foi mais silenciosa, mas igualmente honesta, explicando que não se arrependia da escolha que fizera de assinar aquele contrato porque salvara a vida de suas filhas, mesmo que lhe custasse dignidade e paz. Ela descreveu como a gravidez a transformara de alguém que acreditava que o amor poderia superar obstáculos em alguém que entendia que, às vezes, o amor significava fazer escolhas impossíveis sozinha, porque pedir ajuda destruiria o que você estava tentando proteger. Ela admitiu que observá-lo construir relacionamentos com as meninas despertara sentimentos que ela pensava estarem mortos. Emoções complicadas que misturavam raiva por sua ausência com esperança de que talvez ele realmente tivesse se transformado em alguém que escolheria seus filhos em detrimento das expectativas de sua família. Ela lhe disse honestamente que estava apavorada em deixá-lo se aproximar, porque sobreviver ao seu abandono uma vez quase a destruíra, e ela não tinha certeza se sobreviveria de novo se ele decidisse no futuro que a aprovação de sua família importava mais do que a realidade bagunçada de criar trigêmeas com uma mulher que sua mãe pagara para desaparecer. Ricardo ouviu o medo sob suas palavras e entendeu que estava pedindo a ela que arriscasse tudo o que ela construíra cuidadosamente na fé de que ele se tornara alguém digno dessa confiança. Ele pegou a mão dela pela primeira vez, desde a noite em que terminaram sentindo os calos que ela desenvolvera, de anos trabalhando constantemente para sustentar suas filhas, e prometeu a ela que passaria sua vida provando por meio de ações e não de palavras que nunca mais as abandonaria. A evolução das meninas de chamá-lo de o homem para Papai Rick, e depois apenas papai, aconteceu gradualmente por meio de presença consistente e afeto genuíno em vez de quaisquer gestos dramáticos. Safira começou a fazer desenhos que incluíam 5 figuras de palitos, rotuladas como sua família. Rubi perguntou se ele poderia ir à sua apresentação de dança, com a mesma expectativa casual que ela perguntara a Camila, e Pérola declarou durante o jantar, uma noite que ela tinha o melhor papai que consertava coelhos quebrados e lia com vozes boas para personagens de histórias. Camila observava suas filhas se apaixonarem pelo pai, enquanto suas próprias paredes, cuidadosamente mantidas, mostravam rachaduras crescentes.
e Ricardo podia vê-la lutando entre a segurança da distância emocional e o risco de esperar que pudessem construir algo novo das cinzas do que haviam perdido. As tentativas de redenção de sua mãe foram desajeitadas e genuínas. Visitas supervisionadas onde Helena trazia presentes apropriados para a idade e realmente brincava com as meninas, em vez de apenas observá-las como espécimes interessantes. Ela pediu desculpas a Camila em particular várias vezes, com sinceridade crescente à medida que via o quão difícil a maternidade solo havia sido e entendia mais plenamente o que sua interferência custara. O relacionamento entre Helena e Camila nunca seria caloroso, mas evoluiu para um respeito cuidadoso baseado no amor compartilhado por 3 meninas que mereciam a voz mesmo que os adultos tivessem uma história complicada. Ricardo planejou o confronto com sua mãe como a peça final para estabelecer limites claros e novas dinâmicas familiares. Mas ele também planejou o que viria depois como o início da construção de um futuro que não fosse definido por erros passados. Ele comprou um anel que não era nada como o diamante ostensivo que dera a Lívia algo mais simples e significativo, e o carregou em seu bolso por semanas, esperando o momento certo para fazer a Camila uma pergunta que determinaria se eles poderiam seguir em frente juntos ou permanecer permanentemente separados por cautela e velhas feridas. O momento certo nunca parecia chegar no fluxo comum da vida diária. Então Ricardo decidiu criá-lo organizando um evento que serviria a múltiplos propósitos. Ele disse a Camila que queria que ela e as meninas estivessem presentes para uma conversa final com sua mãe onde estabeleceriam os termos permanentes para o envolvimento de Helena em suas vidas. E Camila concordou com a resignação de alguém que aprendera que enfrentar conversas difíceis era melhor do que evitá-las. Ele não lhe contou sobre a segunda parte de seus planos, a pergunta que pretendia fazer na frente de suas filhas e de sua mãe, tornando seu compromisso público e inegável para que Camila entendesse que isso não era emoção temporária, mas transformação duradoura. Eles dirigiram para a propriedade de sua mãe em uma manhã em que o tempo de primavera tornava os jardins particularmente bonitos. As meninas animadas em ver a casa grande da vovó novamente e brincar em quintais que eram muito maiores do que a pequena área de playground de seu apartamento. Ricardo ajudou Camila a sair do carro com uma formalidade que a fez olhá-lo com curiosidade, mas ela não questionou seu humor sério, provavelmente assumindo que ele estava se preparando para outra conversa difícil com Helena. Ele pegou a mão dela enquanto caminhavam em direção à porta da frente com 3 filhas, correndo na frente, e sentiu o peso do anel em seu bolso, e a esperança de que talvez finalmente estivesse fazendo uma escolha que provaria que aprendera com todos os seus erros. Capítulo 10. O império que ela reconquistou. Eles chegaram à propriedade de Helena Almeida com o sol da manhã transformando os jardins em algo saído de contos de fadas. As meninas correndo na frente com conversas animadas sobre se a vovó teria os biscoitos que prometera na última visita, e Camila caminhava ao lado de Ricardo, sentindo uma tensão em seu aperto que sugeria que essa conversa seria mais significativa do que ele explicara. Helena abriu a porta já parecendo nervosa claramente, ciente de que esta reunião determinaria seu futuro relacionamento com os netos que ela passara tempo demais, fingindo que não existiam, e sua expressão quando viu Camila vestida com uma armadura elegante que anunciava que ela não seria mais tratada como algo a ser apagado, continha resignação e algo que poderia ter sido respeito. Ricardo guiou sua família para a sala de estar formal onde confrontara sua mãe antes, mas desta vez a atmosfera era diferente, menos adversarial e mais final, como se estivessem lá para estabelecer termos permanentes, em vez de atribuir culpa pela manipulação passada. Ele disse a Helena que esta reunião resolveria como sua família funcionaria dali para frente, que ele precisava que ela entendesse, sem questionar que Camila e as meninas eram sua prioridade agora, e qualquer um que ameaçasse isso seria removido independentemente de laços de sangue ou expectativas sociais. Sua mãe sentou-se com as mãos cruzadas no colo, parecendo menor do que Camila jamais a vira. A mulher sofisticada que pagara vastas somas para eliminar alguém que considerava inadequado agora, confrontada com consequências que o dinheiro não podia consertar.
O discurso que Ricardo proferiu foi abrangente e devastador, explicando à sua mãe exatamente como sua manipulação custara a todos nesta sala um tempo que eles nunca poderiam recuperar. Ele descreveu ter perdido os primeiros passos de Safira e as primeiras palavras de Rubi e Pérola, aprendendo a rir Marcos, que ele deveria ter testemunhado, mas não o fez porque Helena decidira que sabia melhor do que ele como sua vida deveria ser. Ele a lembrou de que ela forçara Camila a escolher entre a sobrevivência de seus filhos e sua dignidade, transformando uma crise médica em alavancagem e provando que a família Almeida valorizava o controle mais do que a conexão. Ele lhe disse que seu relacionamento com suas netas aconteceria nos termos de Camila, porque Camila era a mãe que estivera lá desde o início, enquanto Helena trabalhara ativamente para permanecer ignorante. A resposta de Helena foi diferente do confronto anterior, menos defensiva e mais genuinamente arrependida, reconhecendo que estivera errada de maneiras que ainda estava entendendo a extensão total. Ela falou diretamente com Camila pela primeira vez, sem a condescendência que sempre colorira suas poucas interações anteriores, admitindo que subestimara tanto a força de Camila quanto a capacidade de Ricardo de escolher seu próprio caminho quando lhe foi dada a chance. Ela perguntou o que poderia fazer para começar a ganhar o perdão, sabendo que poderia levar anos ou nunca vir, e a resposta de Camila foi medida e firme, explicando que as ações ao longo do tempo determinariam seu relacionamento, mas tentativas de manipulação ou controle resultariam em separação permanente. Limpa a garganta. As meninas observaram essa conversa de adultos com graus variados de atenção, Safira claramente tentando entender os tons sérios, Rubi fazendo desenhos no caderno que Helena fornecera, e Pérola estudando todos com seus intensos olhos cinzentos que não perdiam nada. Quando Helena perguntou se poderia levá-las para ver o jardim enquanto os adultos terminavam de conversar, Camila hesitou antes de concordar com a cabeça, observando suas filhas correrem para fora, com sua avó seguindo a um ritmo mais medido, e então eram apenas Camila e Ricardo naquela sala formal que testemunhara tanto drama familiar ao longo dos anos. Ricardo levantou-se e estendeu a mão para ajudar Camila a se levantar, levando-a em direção aos jardins, onde o riso de suas filhas ecoava entre sebes esculpidas e canteiros de flores mantidos por paisagistas profissionais que provavelmente custavam mais por mês do que o aluguel de Camila. Eles caminharam em silêncio até chegarem a um gazebo que ela não notara antes, decorado com flores que eram elaboradas demais para serem coincidência. E a compreensão atingiu Camila com uma força que a fez parar de andar. Ele havia planejado isso. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele arranjara com antecedência e não lhe contara porque sabia que ela teria encontrado razões para evitar. As meninas apareceram de diferentes caminhos do jardim como se tivessem sido posicionadas deliberadamente, o que provavelmente foram correndo em direção ao gazebo com Helena atrás, usando uma expressão que sugeria que ela sabia o que estava por vir. Ricardo pegou as duas mãos de Camila nas suas e na frente de suas filhas e de sua mãe, que tanto tentaram impedir este exato cenário, ele se ajoelhou na grama, provavelmente cortada em medidas precisas, e lhe disse tudo o que ela precisava ouvir sobre por que desta vez era diferente de anos atrás, quando ele deixara o medo ditar suas escolhas. Ele explicou que não estava pedindo a ela para esquecer o que ele fizera, ou fingir que o passado não fora devastador. Não estava oferecendo riqueza ou status ou qualquer uma das coisas que sua família sempre valorizara, mas estava prometendo parceria e devoção para construir um futuro que honrasse o que eles sobreviveram juntos mesmo estando separados. Ele lhe disse que queria se casar com ela direito, desta vez com suas filhas, como testemunhas sem pais, ditando termos ou contratos limitando o amor. Apenas duas pessoas que passaram pelo inferno e emergiram do outro lado danificadas, mas ainda capazes de escolher a esperança em vez do medo. Ele disse que entendia se ela precisasse de tempo ou se nunca estivesse pronta para confiar nele com seu coração novamente. Mas ele estaria lá de qualquer maneira, presente em todos os momentos, dali para frente. Porque ele já havia e já havia perdido muito e se recusava a perder mais alguma coisa.
O anel que ele tirou do bolso não era ostensivo ou projetado para impressionar editores de páginas sociais, apenas uma aliança simples, com 3 pequenas pedras representando suas filhas. E Camila olhou para este homem que partira seu coração e depois passara meses provando que quebraria qualquer outra coisa antes de quebrá-la novamente. Ela pensou no contrato que assinara para salvar a vida de suas filhas nos meses de inferno, que suportara sozinha nos muros que construíra para se proteger de ter esperança em coisas que pareciam impossíveis. Ela pensou em observá-lo com suas meninas, sua paciência e consistência, e genuína transformação de alguém que deixara sua família, ditar seu futuro, em alguém que reestruturara toda a sua existência em torno de ser o pai e parceiro que deveria ter sido desde o início. Sua resposta foi sim, porque o perdão não era sobre esquecer, mas sobre escolher o amor apesar das cicatrizes. Porque suas filhas mereciam pais que lutaram através de circunstâncias impossíveis e encontraram o caminho de volta um para o outro. Porque ela passara tempo demais construindo uma vida sozinha e estava cansada de estar sozinha quando o homem que nunca deixara de amar estava ajoelhado na frente dela oferecendo uma segunda chance que nenhum deles merecia, mas ambos precisavam desesperadamente. O anel deslizou em seu dedo enquanto 3 meninas aplaudiam com o entusiasmo de crianças que entendiam que algo importante estava acontecendo, mesmo que os detalhes não fossem claros, e Helena observava de uma distância respeitosa com lágrimas, que poderiam ser de arrependimento ou alívio, ou alguma combinação de emoções complicadas. O casamento aconteceu meses depois que eles reconstruíram a confiança por meio de ações consistentes, em vez de gestos dramáticos, uma cerimônia íntima com pessoas que realmente importavam em vez do espetáculo social que seu primeiro casamento fora. Safira, Rubi e Pérola serviram como daminhas de honra, usando vestidos que elas mesmas escolheram, discutindo sobre cores e estilos com as mesmas opiniões ferozes que aplicavam a tudo. E Camila caminhou pelo corredor em direção a Ricardo com suas filhas, aladeando em vez de ser entregue por um pai, porque ela nunca precisara de ninguém para entregá-las, sempre pertencer a si mesma primeiro. Eles trocaram votos que haviam escrito juntos sobre segundas chances, e a família que haviam criado através da dor e da paciência sobre impérios construídos, não em riqueza, mas na coragem de escolher o amor mesmo quando o mundo dizia que era tarde demais, ou complicado demais, ou danificado demais por erros passados. Helena sentou-se na última fileira a convite de Camila, não o lugar de honra que esperava ocupar no casamento de seu filho, mas grata por ser incluída, entendendo finalmente que algumas consequências da manipulação duravam mais do que os pedidos de desculpas podiam consertar. O pai de Ricardo compareceu com apoio silencioso, tendo encontrado sua própria coragem para confrontar os esquemas de sua esposa e sua cumplicidade neles, reconstruindo um relacionamento com seu filho baseado na honestidade em vez da expectativa. A recepção foi barulhenta e alegre, suas filhas exigindo atenção e criando um caos que parecia perfeito para uma família que nunca fora convencional ou fácil, mas que sobrevivera contra todas as probabilidades que deveriam tê-los destruído. Camila dançou com Ricardo enquanto as meninas dançavam ao redor deles. E ela sentiu algo se acomodar em seu peito, que ela reconheceu como paz, o tipo que vem não de ter circunstâncias perfeitas, mas de ter lutado através do inferno e emergido do outro lado ainda capaz de construir algo bonito das ruínas. Anos se passaram com o tipo de velocidade que acontece quando a vida está cheia de significado em vez de apenas passar o tempo, as meninas começando a escola onde eram conhecidas como as trigêmeas, mas tratadas como indivíduos com suas próprias personalidades e interesses distintos. Ricardo treinou o time de futebol delas, apesar de não saber nada sobre futebol, aprendendo ao lado das filhas que achavam sua incompetência hilária, mas o amavam ferozmente de qualquer maneira. O negócio de Camila cresceu o suficiente para contratar funcionários seus designs, ganhando prêmios que não tinham nada a ver com sua conexão com Ricardo Almeida e tudo a ver com o talento genuíno que sempre esteve lá esperando por uma oportunidade. Helena reconstruiu relacionamentos com suas netas lentamente através de comportamento mudado em vez de grandes gestos, tornando-se a vovó, que se lembrava de qual menina preferia qual lanche e aparecia nas peças da escola, e nunca mais tentou controlar os resultados por meio de dinheiro ou manipulação.
Ela permaneceu conectada a Camila por meio de respeito cuidadoso em vez de calor. Ambas as mulheres entendendo que nunca seriam próximas, mas poderiam coexistir pacificamente pelo bem das crianças que mereciam conexões familiares descomplicadas por ressentimentos de adultos. A confiança entre elas era frágil e exigia manutenção constante, mas existia onde não existia antes, e isso parecia um progresso em direção a algo que se assemelhava ao perdão, mesmo que o perdão completo permanecesse elusivo. A empresa de Ricardo continuou a prosperar sob sua liderança, que equilibrava a ambição profissional com prioridades pessoais. As paredes de seu escritório, cobertas com desenhos que suas filhas faziam e fotos de viagens em família, que importavam mais do que qualquer negócio. Ele aprendera que impérios construídos sacrificando o que você mais ama eram vitórias vazias, que o sucesso real era medido em histórias de ninar, lidas e joelhos ralados confortados e momentos comuns que se acumulavam em vidas que valiam a pena ser vividas. A tecnologia que ele desenvolveu mudou indústrias e o tornou mais rico do que a empresa legada de sua família jamais conseguiu. Mas a riqueza não significava nada exceto fornecer segurança para a família que ele quase perdera por covardia e encontrara novamente por persistência. A cena final de sua nova vida os mostrava anos no casamento que eles construíram de cinzas e desculpas, observando suas filhas em uma apresentação escolar, onde cantavam um pouco desafinadas, enquanto usavam fantasias que elas mesmas haviam parcialmente feito. Camila sentou-se ao lado de Ricardo, em cadeiras de auditório desconfortáveis, de mãos dadas como adolescentes, enquanto Helena ocupava um assento próximo com o pai de Ricardo, todos juntos e separados, conectados por 3 meninas que sobreviveram a crises médicas e manipulação familiar para se tornarem humanas ferozes, confiantes e brilhantes, que sabiam que eram amadas completamente por pais que aprenderam da maneira mais difícil, que algumas escolhas só aparecem uma vez e a coragem de fazer a escolha certa valia qualquer sacrifício.